Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus nesse 14 de abril de 2024. Esta é a terceira parte, a terceira mensagem com o tema adultério, divórcio e recasamento. Tendo essa terceira parte um caráter histórico, que vai desde a igreja primitiva, que começa com aqueles primeiros crentes, os discípulos, que começa com o Pentecoste, e vai até o nosso século 21. O que foi ensinado por esses crentes ao longo da história, qual foi a doutrina da família, a doutrina do casamento, o que é que os santos de Deus pensaram acerca desses temas tão importantes. Em cada uma dessas três mensagens eu fiz um gráfico. Na primeira mensagem eu coloquei o adultério e seus aspectos catastróficos, efeitos sobre a família e tudo mais, e as influências que levavam alguém a dar menos valor ao casamento e progressivamente dar mais valor ao adultério, ao divórcio e ao recasamento. Sendo adultério, divórcio e recasamento, três bombas para destruir o casamento. Destruindo o casamento, destrói a família. Destruindo a família, destrói a nação. Destruindo a nação, destrói o mundo. E a geração que faz isso, Jesus chamou uma geração mais adúltera, que pede um sinal, porém nenhum sinal se lhe dará, senão o sinal do profeta Jonas. Ou seja, a única coisa que poderá mudar o quadro dessa geração mais adúltera é arrependimento. Na segunda mensagem, nós fizemos afirmações acerca do casamento, a parte 2. Nós mostramos o casamento conforme a Bíblia faz essas afirmações. Então, nessa parte 3, o adultério, divórcio e casamento na história, desde a igreja primitiva, dos primeiros crentes, até o nosso século 21. E aí eu faço uma timeline bem sui generis, criação original minha. Eu fiquei pensando como é que eu vou colocar tantas informações em um quadro só. E essa timeline, ela no estilo mapa mental, que tem o centro principal, que é o casamento como santo e vitalício. Vitalício porque a Bíblia diz que até que a morte os separe. E ele é santo. Apenas ele é santo, considerado por Deus. Então, em cima você tem os três temas: adultério, divórcio e recasamento, na parte superior do gráfico do mapa mental. E embaixo você tem a timeline dos primeiros 16 séculos, o que aconteceu depois do século XVI e depois do século XIX ao século XXI. Para que eu pudesse ter um referencial para adultério, divórcio e recasamento, eu coloquei a primeira letra de cada palavra. A para adultério, D para divórcio e R para recasamento. Quando nós examinamos pela Bíblia, o adultério, ele profana a aliança do casamento, porém ele não quebra o vínculo do casamento. O divórcio violenta a aliança matrimonial, porém não quebra o vínculo do casamento. O recasamento vai ser encarado biblicamente sempre com adultério, exceto por viuvez. Agora, descendo para a parte inferior do gráfico, a parte da timeline, a linha histórica. A igreja primitiva,
que vai lá do Pentecoste, o início da igreja, até o final do quarto século, onde surgiram os pais da igreja, aqueles que sistematizaram a doutrina, os primeiros teólogos. Eles são muito importantes, porque todas as doutrinas que hoje são consideradas ortodoxas, ou sã doutrina, ou não heresia, de alguma forma foram sistematizadas por eles, nem que fosse embrionariamente, seminalmente. Então, A para adultério, D para divórcio e E para recasamento. O ADR. Como era que a igreja primitiva via adultério, divórcio e recasamento? Nos primeiros 16 séculos, mesmo depois dos pais da igreja, essa igreja condenava tanto adultério, quanto o divórcio, quanto o recasamento. Como nós estamos vendo o aspecto histórico, eu vou mostrar o que cria a igreja primitiva e que ecoou por esses 16 séculos. Então a igreja primitiva condenava completamente adultério, divórcio e casamento. Quando se chega no século XVI, a partir lá do Lutero, 1517, Erasmo de Roterdã, surge a chamada Igreja Reformada, dos reformadores. E que esses reformadores licitaram, ou seja, a ADR, adultério, divórcio e casamento, foram licitados. É como você diz, como é que os reformadores, como Lutero, Zwingli, Calvino e outros, deram licença para adulterar? Se é verdade o que a igreja primitiva e os crentes dos primeiros 16 séculos acreditaram, que todo divórcio era adultério, e quando a reforma protestante, pela primeira vez na igreja, deu licença para se divorciar e recasar, então a igreja dos reformadores, ou da reforma protestante, também deu licença para o adultério. Então, a partir do século XVI, houve uma espécie implícita de licenciamento para adultério, divórcio e casamento. Quando chegamos no século XIX, com o liberalismo teológico, como é que fica a situação da ADR, do adultério, divórcio e casamento? A partir do século XIX, a igreja que antes era primitiva, leal à Bíblia, se torna reformada humanisticamente, liberando, licitando o que Deus não licita. A reforma protestante trouxe muitas contribuições boas, doutrinárias, à sola escritura, que já existia nas igrejas anabatistas. Eu vi o Augusto Nicodemos, que é um reformado, um protestante reformado, dizendo uma heresia, dizendo que os anabatistas, dizendo coisas impróprias dos anabatistas, que eles não acreditavam na suficiência da Bíblia, e citou lá seitas heréticas, que em todas as épocas existiram seitas heréticas, até na época dos anabatistas. Porém, tinha um núcleo duro, firme, na sã doutrina. Então, aquela igreja primitiva, que tinha igrejas firmes e fiéis na sola escritura, solo Cristo, sola fide, sola gratia, sola Deo gloria, somente a Bíblia, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória, nada de adoração de ídolos. Embora já no final da era dos pais da igreja, lá no final do quarto século, alguns pais da igreja, ligados à igreja católica, começaram a abalar esses 4 solas. Por isso que os reformadores tiveram de trazê-los de volta. Porém, a reforma não trouxe só coisa boa. Uma coisa ruim
resgatada do paganismo trazido pelos reformadores e pela reforma protestante, foi divórcio, recasamento e implicitamente o adultério dos recasamentos. Mas quando nós chegamos, a partir do século XIX, vem a igreja liberal, deformada. Lembra, igreja primitiva, durante os primeiros 16 séculos. Século XVI, igreja reformada, meia boca, algumas coisas boas e outras ruins. Porém, a partir do século XIX, a igreja liberal, ela trouxe tudo de ruim. Os liberais negaram a inerrância da Bíblia, a suficiência da Bíblia, a historicidade de Cristo, a validade das profecias escatológicas. E essa igreja, desde o século XX, ela entra num processo de apostasia que no século XXI está bem avançado. E então a ADR na igreja do nosso tempo é uma igreja cada vez mais apóstata. A ADR, se na igreja primitiva, a ADR, eles eram condenados, sem dúvida. A ADR, na época da reforma, eles eram licitados com muito cuidado, porém, na época do liberalismo teológico, da igreja deformada, o apóstata, eles são completamente relativizados. O divórcio é dado escrachadamente e a coisa chegou a tal ponto que hoje tem casamento de toda espécie, de homens com homens, de mulheres com mulheres. Então você nota que essa é uma timeline colocada de forma para que você tenha uma ideia como a coisa está seguindo aquele papel profético que Jesus Cristo falou, que no final dos tempos a igreja iria apostatar, que a fé na terra seria rara, que as famílias seriam completamente deformadas. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, disse que nas famílias não haveria afeto natural, não haveria verdadeira, vamos dizer assim, contemplação pela sã doutrina. Seriam dias semelhantes aos de Noé, que casavam e davam em casamento, que brincavam de casar, recasar, descasar, recasar de novo. Tem evangélico aí, casado pela terceira, quarta vez. Eu falei com um missionário que ele disse que o pai dele, pastor, foi casado 6 vezes lá nos States, nos Estados Unidos. Então, vamos para o nosso estudo, que tem muita coisa, porque hoje eu vou apresentar os textos básicos, mas não vou interpretar. Eu vou para a história e colocar esses pais da igreja, esses teólogos que estavam perto de Cristo, estavam perto dos apóstolos, antes da deformação da reforma protestante, da doutrina da família, licenciando divórcio e recasamento, antes da liberação geral, da relativização geral que existe nos nossos tempos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos guia agora a trazer esclarecimento, luz para os nossos dias trevosos e em caos, especialmente na família. Isso eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, essa é a terceira mensagem desse tema da ADR. Divórcio, adultério, divórcio e casamento. Porém, nós começamos a tratar na vigília, quando nós pregamos sobre a felicidade pela leveza do Espírito. E há 2 mensagens atrás nós passamos a examinar o terrível peso do adultério, do divórcio e do recasamento. Então, a felicidade pela leveza do Espírito.
Quem adultera, quem provoca divórcio e casamento tem um peso terrível sobre si, um peso esmagador sobre a família e sobre a sociedade. Vamos ler rapidamente os textos que falam do tema da ADR, adultério, divórcio e casamento, e eu não vou interpretar. Então, eu tenho 3 apêndices aqui, baseado em 2 livros e em um artigo. O primeiro apêndice é no livro O Cavalo de Troia, do Divórcio e Recasamento. E lá o autor fez uma pesquisa acurada do que pensava, desde o início, naqueles primeiros 400 anos, os pais da igreja. Eles eram unânimes no seu pensamento do que era adultério, o que era casamento e o que era adultério, divórcio e casamento. Eles eram unânimes. Eles citam apenas uma excitação de um cara lá, sem credibilidade. Depois nós veremos, já no século XX, um filósofo, um pensador, Chesterton, onde ele fala da superstição do divórcio. E o terceiro é a interpretação de um grande teólogo da nossa época, John Piper, sobre esses textos que eu vou ler aqui. Possivelmente não vai dar tempo a gente ver as exposições de John Piper, mas será muito instrutivo. Então, eu vou ler os textos rapidamente. O primeiro texto importante, que eu não vou interpretar aqui, você só pense nesse texto. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Êxodo 20:14, não adulterarás. Deuteronômio 21:4, a famosa carta de divórcio, diz: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, ou seja, suspeita de adultério, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lá dará na sua mão, e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e se esse também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lá der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Então eu tenho todas as interpretações possíveis para esse texto, mas eu não vou dar aqui agora. Em Romanos 7:2, o apóstolo Paulo diz: porque a mulher que está ligada ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Aí alguns perguntam: e por que é que Deus deu carta de divórcio a Israel? Nós vamos ver que não foi esse divórcio que desfaz o casamento, porque Deus vai atrás de volta da esposa. Então, Isaías 59:2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Em Isaías 51 ele diz: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Mas foi repudiada no sentido de que Deus se separou dela. Não houve uma quebra da aliança, tanto que Deus renova a aliança com ela. Jeremias 31:32 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, que ele chama de sua esposa, aquela esposa que ele repudiou.
e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Ou seja, quebrar a aliança não acaba com a aliança. Mateus 19:6. O texto primeiro que a gente leu, Jesus Cristo interpreta agora. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos ler comigo? Assim, vamos lá, pessoal, estou com preguiça. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada também comete adultério. Não preciso repetir, mas agora 1 Coríntios 7:10-11. Todavia, aos casados mando, não eu, Paulo diz, mas o Senhor, é um mandamento de Deus proibindo o divórcio. Ele diz que a mulher não se separe, não se divorcie do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe ou não se separe da mulher. Tanto marido e mulher estão sendo proibidos de se divorciarem e de recasarem, mas que devem procurar se reconciliar. Aí, aqui a pergunta: então minha mulher me traiu, o Senhor deu isso como exceção para eu repudiar ela, eu posso casar de novo? Jesus Cristo responde aqui, Mateus 19:12. Ele diz, porque há eunucos, aqui literalmente castrado, aqui é a lei do celibato, depois de um divórcio, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Aqui você nota que o negócio é bem radical. Romanos 7:2-3, Paulo diz, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, lembra que o casamento é vitalício. A única exceção para recasamento é morte do cônjuge, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Aí a ligação entre adultério e recasamento, em todas as referências. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, porém, contudo, mas morto o marido, condição sine qua non para se casar de novo, condição sem a qual, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Se isso é verdade, então o mundo está cheio de adúlteros e adúlteras. As igrejas estão cheias de adúlteros e adúlteras. Por isso que ninguém quer falar nesse assunto, e quem fala é olhado com desgosto, ou até perseguido. Última vez que Paulo vai falar no assunto é em 1 Coríntios 7:39. Aqui eu quero que vocês leiam comigo. A mulher casada... Quer dizer, vocês não jantaram hoje, não? Vamos lá. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A tese desse nosso estudo: buscar responder e refletir sobre as seguintes questões, que eu não vou responder, eu vou deixar que os pais da igreja respondam, que grandes teólogos da nossa época respondam.
Questão número um. Quando uma aliança de casamento é quebrada, se é que pode se quebrar essa aliança? Quando uma pessoa casada realmente comete o ato sexual fora do casamento, o vínculo do casamento é quebrado? Adultério desfaz casamento? Pergunta. Nós vamos procurar resposta nos pais da igreja. Terceiro, quando um cônjuge se divorcia do outro, a aliança do casamento deixa de existir? Como tem definições aí dizendo que quando alguém se divorcia do seu cônjuge, é como se o casamento anterior nunca tivesse existido. Não tem heresia maior do que essa definição? Quando você analisa os textos da Bíblia. Quarto, quando um cônjuge se casa de novo após o divórcio, comete adultério, nós teremos de rasgar vários textos da Bíblia para negar isso. Quinto, o que diz a história da doutrina do casamento nos primeiros 16 séculos, a começar pela igreja primitiva? Sexto, por que os reformadores, e somente a partir deles, passou-se a dar licença para os crentes se divorciarem e recasarem? O que foi que os reformadores, a partir de Lutero, Zwinglio, na verdade o Erasmo de Roterdã, que era um grande conhecedor do grego, e então ele influenciou os reformadores. Ele era um humanista, que ele viu o lado humano e não o lado divino. E foi isso que a reforma protestante foi. Ela foi mais humanista do que teológica. Apesar da, vamos dizer assim, da proclamação de que ela realmente restaurou a fé. Sexto, por que os reformadores, somente a partir deles, passou-se a dar licença para os crentes se divorciarem e recasarem? Sétimo, por que a igreja, a partir do século XIX, com o liberalismo teológico, o liberalismo antibíblico, anticristão, pós-cristão, tornou o divórcio, o recasamento após divórcio, e licitou todas as uniões sexuais como algo relativo. Hoje você tem a igreja inclusiva que recebe pessoas de todo tipo de união sexual. Então vamos deixar que os servos de Deus falem. Vamos deixar que a história eclesiástica, a história da igreja, desde a igreja primitiva, digam o que eram a sã doutrina sobre casamento, adultério, divórcio e casamento nos primeiros 16 séculos da história. Como os reformadores deram licença para divórcio e casamento. Como chegamos à quase completa falência da igreja evangélica de nossos dias pelo dilúvio de divórcios e recasamento. Como eu falei, a divisão desse estudo. O tópico primeiro. Adultério, divórcio e casamento na igreja primitiva. Usando citações do livro Divórcio e Novo Casamento, o cavalo de Troia dentro da igreja. Em quem devemos acreditar? Aí do doutor em Teologia e Filosofia, Joseph A. Weber. Segundo tópico seria, o segundo ponto do estudo seria adultério, divórcio e casamento no século XX, com Chesterton, é o apêndice 2, citações do livro dele. Superstições do divórcio. A terceira parte, adultério, divórcio e casamento, por John Piper. E então ele escreveu um documento com a posição da igreja e dele. Vamos começar com o primeiro tópico. Divórcio e novo casamento, o cavalo de Troia dentro da igreja, em quem devemos acreditar? Nós vamos estar continuando, nós já começamos a citar esse livro na última mensagem. E lá nós citamos os pais da igreja e vamos continuar de Jerônimo em diante.
Jerônimo é 396 depois de Cristo. Eu vou citar o livro. Jerônimo foi outro grande pai e doutor da igreja primitiva, cujo trabalho mais importante é a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata. Ou seja, ele era um grande conhecedor, mas lembra, ele já está dentro da Igreja Católica. E ele foi um grande defensor da veneração das relíquias, da veneração aos santos mortos. Então, ninguém está endossando tudo que Jerônimo disse. Mas como a gente vinha falando, citando os vários, qual era a posição dele sobre esse tema? Jerônimo ensinou. Abre aspas, está no livro lá. O Senhor proibiu o divórcio e o recasamento no Evangelho. Os cristãos não devem mais criar desculpas ou tentar encontrar justificações para o divórcio e o novo casamento. Nada disso está diante de Deus e não deve ser considerado de forma alguma quando aplicamos a palavra de Deus na igreja ou em nossas vidas individuais. Jerônimo continua. O casamento é para toda a vida. Toda a vida, é vitalício. E não importa quem seja o seu cônjuge, ou como ele ou ela se comporte, ou que pecados ele ou ela possa cometer. O pacto, a aliança, permanece em pleno vigor, ou seja, não quebra o vínculo. Deus não separa o relacionamento de uma só carne. Seja, a interpretação de alguém daqueles primeiros 400 anos. Ele ainda diz, o cônjuge separado ou divorciado por qualquer motivo, por mais provocado ou como tenham surgido as circunstâncias atuais, permanece vinculado à aliança matrimonial e não pode casar novamente com outra pessoa enquanto ambos estiverem vivos. Bem, não sou eu que estou dizendo isso aqui. Isso aqui é a história doutrinária do casamento. Agostinho e o autor lá do Cavalo de Troia, os gregos estavam em guerra com os troianos, que tinham uma muralha muito grande e intransponível. E por 10 anos, os gregos ficaram na praia de Troia tentando ultrapassar as muralhas sem poder. Então, Odisseu tem o livro Odisseu bolou um plano astuto de dar um presente aos gregos e fingirem que estavam indo embora. Fizeram um cavalo gigantesco de madeira, colocaram poucos soldados dentro, porque era apenas para os soldados, para que os troianos levassem o cavalo para dentro das muralhas e à noite aqueles poucos soldados saíssem e abrissem os portões, e assim foi feito. Quando os troianos viram o cavalo, que maravilha, vencemos a guerra depois de 10 anos de luta, ainda deixaram um presente para a gente, que cavalo magnífico, e puxaram o cavalo que tinha aquelas rodas, né, para dentro de Troia, comemoraram até tarde da noite, foram dormir. Quando eles dormiram, os soldados saíram de dentro do cavalo, abriram os portões e Troia foi incendiada. Pois é exatamente esse cavalo de Troia que os reformadores trouxeram para dentro da igreja. A igreja está em ruínas e incendiadas pelo cavalo de Troia dos divórcios e recasamentos. Mas vamos para Agostinho, citado no livro. Diz, Agostinho é amplamente considerado o mais importante líder eclesiástico e teólogo entre a época dos apóstolos de Jesus e a Reforma. Talvez até depois. Seu testemunho pessoal de buscar e encontrar Deus depois de uma vida inicial de pecado é tão refrescante e transparentemente cheio do Espírito hoje como era naquela época. Seu lugar na igreja entre seus pares pode ser comparado ao de Paulo entre os apóstolos. Ele defendeu a fé de forma categórica e eficaz contra os inimigos de todos os lados. Seus escritos são creditados por terem
influenciado grandemente o pensamento dos grandes líderes da Reforma. Agora, incrível, naquelas partes da soteriologia, da soberania de Deus, na área do casamento e da família, eles não seguiram o que Agostinho ensinou. E o que foi que Agostinho ensinou? Agostinho diz: aqueles que desejam acreditar nisso não podem afirmar com fundamento justo que qualquer pessoa que se divorcie do seu cônjuge por adultério e depois se case com outro, o faz dentro da vontade de Deus e evita o pecado de adultério. Então, ele está dizendo que quem se divorciar e recasar está fora da vontade de Deus, está em adultério. Ele continua: é adultério casar-se com outra pessoa se alguém se divorciar e depois de escolher um novo marido ou esposa para si. Ainda diz, e aqui ele vai atacar as desculpas que geralmente são dadas para alguém se divorciar e recasar. É irrelevante se o cônjuge comete adultério ou fornicação no que diz respeito ao novo casamento. Qualquer pessoa que se case novamente enquanto o cônjuge divorciado ainda está vivo, está em estado e pecado de adultério. Veja, quem está dizendo isso aqui é um grande teólogo, onde ele é referência para grandes doutrinas que ainda hoje são defendidas. Não é que tudo que ele disse a gente assina embaixo, mas mostra o que alguém perto ainda do ensino dos apóstolos defendia juntamente com... ele vai fazer um resumo dos pontos principais que esses pais da igreja defenderam. Primeiramente, ele cita literalmente o que eles disseram, resume o ensino, aí depois ele faz um resumo temático do que eles em bloco defendiam. O Agostinho ainda diz: quando um cônjuge volta a casar após um divórcio, ao abrigo da lei aplicável, da lei humana, ele ou ela permanece casado com ex-cônjuge enquanto está vivo, está com duas mulheres. Por isso que o pastor não pode ser divorciado, porque o pastor divorciado e recasado tem duas mulheres, e dependendo de quantas vezes recase, vai ter muitas mulheres. Então, quando o cônjuge volta a casar após um divórcio, ao abrigo da lei aplicável, ele ou ela permanece casado com ex-cônjuge enquanto esse viver. Portanto, o relacionamento sexual e íntimo que você tem com o novo cônjuge constitui simplesmente participação em um relacionamento proibido, pecando com uma pessoa com quem você não é casado aos olhos de Deus e da igreja. Castidade refere-se à abstinência sexual. Ter relações sexuais com o novo cônjuge equivale a viver em pecado de desobediência direta à palavra de Deus. A maioria das pessoas que querem recasar e se divorciar, ou que já fizeram isso, odeia que isso seja trazido à luz. Elas preferem continuar vivendo como são, tipo, é dito que a avestruz, quando vê um perigo, o corpo da avestruz é gigantesco. Então ela encontra o primeiro buraco e esconde a cabeça, protege só a cabeça e o corpo fica todo a mercê. Então as igrejas hoje preferem agir como a avestruz. Nós vamos fazer de conta que essa doutrina não existe, esse ensino não existe, e vamos dizer que está tudo legal, tudo ok. Ainda Agostinho ensinou. Lembra que esse estudo eu comecei pela pergunta de um irmão que pegou no celular da mulher vídeos onde ela adulterava com segurança de shopping, da forma mais imoral e indecente que você possa imaginar. E ele ficou consternado. Lembra que ele era da igreja e o amigo dele da igreja disse: pastor, como aconselhar ele? Então, eu estou mostrando aqui o que Agostinho, um dos maiores entendedores da Bíblia, e os teólogos primitivos, a igreja primitiva, responderia a esse rapaz.
De acordo com ele, o rapaz já está se mobilizando para se divorciar e, claro, vai recasar. Aí você quer saber como fazer? Então escuta Agostinho. Olha o que ele diz. O cônjuge pode, se necessário, divorciar-se de seu marido ou esposa culpado de adultério. Mas não deve ter um relacionamento com outra pessoa enquanto seu parceiro original ainda estiver vivo, uma vez que ele ou ela permanece em um pacto vinculativo vitalício com essa pessoa. Pacto vitalício, por toda a vida. Vinculativo, ligado, grudado. Está grudado vitaliciamente por toda a vida. Lembra, não sou eu que estou dando essa interpretação. Mas é alguém que não é um Zé Mané. Agostinho ainda diz, um homem ou uma mulher, mesmo que nunca tenham sido casados antes, está proibido de casar ou ter relações sexuais com uma pessoa divorciada cujo cônjuge ainda esteja vivo. Diz ele, eu seria culpado de ter relações sexuais com o cônjuge de outra pessoa, que é a própria definição do pecado de adultério. Agostinho continua sobre o ensino dele. Nunca foi legal, não é legal agora e nunca será legal divorciar-se e casar-se novamente. Veja bem, que os teólogos reformados, a partir de Lutero, Zwinglio, Calvino e Wesley, citam muito Agostinho, mas eles silenciam completamente sobre esse ensino de Agostinho. E foi que eles descobriram que Agostinho não viu. Agostinho, né? Esse nunca foi legal, não é legal agora e nunca será legal divorciar-se e casar novamente. Demonstrar e agir de forma contrária equivale a adorar um Deus diferente e adotar as superstições adúlteras. Então deve ter sido aí que o Chesterton, no século XX, escreveu o livro sobre a superstição do divórcio. Já Agostinho chamava o divórcio uma superstição. E adotar superstições adúlteras desse Deus, que ele está dizendo aqui que não é o Deus da Bíblia, em vez de adorar aquele que deveríamos. Então, terminei de tratar separadamente os pais da igreja, agora o resumo da doutrina da igreja primitiva sobre casamento, divórcio, novo casamento. Na igreja primitiva, que vai do ano 90 depois de Cristo até 419. Olha, e aqui ele vai juntar o pensamento dos mesmos pais. Hermas, Clemente, Jerônimo e Agostinho dizem: se o cônjuge insistir no comportamento adúltero e não houver outra alternativa, o inocente pode pôr fim à relação conjugal. Vocês eram não. Se o adulto não quer se arrepender, você pode se divorciar. Agora, um número maior: Hermas, Justino Marte, Clemente, Orígenes, Basílio, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Nós citamos todos eles desde a mensagem passada. Eles eram unânimes em dizer: os cônjuges que se divorciam por qualquer motivo devem permanecer celibatários e sozinhos enquanto ambos os cônjuges estiverem vivos. O novo casamento é categoricamente proibido. Isso aqui tem um peso muito grande. Justino Marte foi citado aqui como grande apologeta e defensor da fé cristã. Ele diz: admitir a ganância mental equivale a ser culpado de adultério no coração. Ou seja, desejar outra pessoa. Hermas, Justino Marte, Clemente, Orígenes, Basílio, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, eles dizem: quem se casa com a pessoa divorciada comete adultério. Justino Marte e Ambrósio dizem: quem se casa novamente enquanto o ex-cônjuge está vivo peca contra Deus, seja cristão ou não. Porque alguns dizem: não, quando eu me divorciei e recasei, eu era descrente. Isso não tem conversinha fiada. Justino Marte, Orígenes e Ambrósio dizem: Deus não leva em consideração a lei humana quando ela viola a lei de Deus. E a igreja também não deveria fazer.
Justino Marte diz: Deus julga motivos, intenções, pensamentos e atos privados. Clemente Orígenes, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho diz: a aliança matrimonial entre um homem e uma mulher é permanente enquanto o marido e a mulher estiverem vivos. Basílio diz: é um crime grave contra Deus levar a esposa de outro homem. Aqui o Basílio diz: não é só pecado, é um crime. E você nota que estão brincando de descasar e recasar. E o rolo compressor do adultério e do divórcio é terrível. Essa semana eu fui comprar a minha vitamina juntamente com a de Carmita, e passando eu vi um casal em torno de uns 30 anos, e depois ele me confirmou que ele tinha 34 e ela devia ter um pouco mais de 30, e eram as 8 horas da manhã. Ele estava se levantando, o cabelo desgrenhado, só de bermuda, sem camisa, barbado, olhando para o vazio. Ela com a roupa sumária, mal vestida, tipo aquela roupa de camisola. Não era camisola, era tipo um macaquinho com um shortinho, mal coberta, também sentada, desgrenhada, olhando para o vazio. Eu me aproximei e perguntei: vocês já tomaram café? Não. Ele disse: pois vamos que eu vou pagar o café de vocês. Então ela se levantou: eu vou com o senhor. Eu disse: com você eu não vou não. Ela disse: por quê? Você está aí, se eu for sozinho com você, vão pensar que eu vou fazer outra coisa com você. Aí o cara lá disse: não, mas eu não me preocupo com isso não. Eu digo: não é sua preocupação, é minha. Se você quer o café, se levante e vamos. Aí fomos atrás de café. Enquanto fomos atrás de café, eu perguntei: como é que você está numa situação dessa? Você vai aguentar isso muito tempo? Ele disse: rapaz, eu já fui evangélico, ela também, mas fomos traídos no casamento e ficamos deprimidos, chutamos tudo para o alto, vimos que não adiantava lutar por nada e nos tornamos moradores de rua. Depois nós nos encontramos. Então, toda a mídia, as séries televisivas, as séries maratonadas aí é sobre romances baseados em adultério, divórcio e recasamento. Tudo muito lindo, mas não mostra o lado terrível, as vidas destruídas e esmagadas. Então, por isso que Basílio diz: é um crime grave contra Deus levar a esposa de outro homem. Então, quem levou a esposa daquele mendigo, daquele morador de rua, provocou a destruição dele. Basílio ainda diz: a igreja deve acusar de adultério todas as pessoas que tenham em sua posse o ex-marido ou ex-mulher de outra pessoa ainda viva. E agora aqui uma turma maior: Hermas, Justino, Marte, Clemente, Orígenes, Basílio, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho diz: as relações sexuais constituem um direito matrimonial cuja prática se limita ao próprio marido ou esposa. Ambrósio diz: as relações sexuais com o cônjuge legítimo protegem contra o pecado sexual. A Bíblia diz que o corpo do marido é da mulher e da mulher do marido, que os dois não devem se negar, porque se negarem, poderão levar o outro a cair no adultério, e não só ele será culpado, mas quem se negou a fazer o seu dever também será culpado. Tem muito homem e mulher se negando a fazer sexo com o parceiro, para que o outro acabe caindo, e então ele possa: olha, eu posso agora me divorciar e recasar porque fui traído. Então tem muitas traições que são traições provocadas, induzidas malignamente. Agora outra turma grande aqui: Hermas, Justino, Marte, Clemente, Orígenes, Basílio, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Eles dizem: o casamento e a relação sexual com o cônjuge que volta a casar enquanto o ex-cônjuge ainda está vivo constitui um pecado de adultério.
Clemente, Orígenes, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho dizem: é um erro grave acreditar que alguém simplesmente tem o direito de divorciar-se de um cônjuge para casar com outro. Embora a lei humana possa permitir isso, Deus proíbe categoricamente. Ele não pode aceitar, nem aceitará. Alguns perguntam: pastor, agora eu recasei, como é que fica a minha situação? Se você perguntasse a esses grandes homens de Deus do passado, Clemente, Orígenes, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, eles responderiam que Deus não vai aceitar, que Deus não aceita e nem vai aceitar. Mas não sou eu que estou dizendo. Clemente Ambrósio ainda diz: qualquer pessoa que siga os costumes e as leis humanas, em vez das instruções divinas de Deus em relação ao casamento, ao divórcio e ao novo casamento, deveria ser admirada diante do próprio Deus. Ele está dizendo: quem tem o casamento como vitalício e procura proteger o seu casamento, deve ser admirada. Ainda diz: todos os legisladores dentro e fora da igreja são seriamente advertidos para ouvir e obedecer a palavra do Senhor no que diz respeito aos seus mandamentos relativos ao casamento e ao divórcio. Você nota que esse assunto foi muito debatido através da história. Ainda eles dizem: os cristãos devem parar de dar desculpas e parar de tentar justificar o divórcio e o novo casamento. Jerônimo e Agostinho disseram: os cristãos devem parar de dar desculpa e parar de tentar justificar o divórcio e o novo casamento. Não existem razões válidas que sejam aceitáveis a Deus. Aí eu falando com alguém, disse: não, isso é palavra de homem. Mas se essas palavras estão interpretando honesta e hermeneuticamente o texto bíblico, você não vai estar rejeitando a ele. A Bíblia diz que quando alguém adverte, dá uma exortação baseada na palavra de Deus, você não vai estar rejeitando a ele, você está rejeitando a Deus. Hermas, Clemente, Orígenes, Basílio, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho disseram: o casamento é para toda a vida. Repita comigo: o casamento é para toda a vida. Só até aí você repete, eu vou continuar. O que esses pais da igreja disseram: não importa o que o cônjuge venha a ser, não importa como ele ou ela se comporte, ou o que quer que ele ou ela faça ou deixe de fazer, ou que pecados ele ou ela cometa, a aliança permanece em pleno vigor. Não se pode quebrar a lei do casamento, a não ser pela morte, então. Eles continuam: novo casamento, enquanto o ex-cônjuge ainda estiver vivo, não constitui casamento em nenhuma circunstância, mas sim em adultério pecaminoso. Deus não separa o relacionamento de uma só carne, exceto por motivo de morte física. Infelizmente a igreja não segue mais isso, né? Aqui Eva, Justino, Marte, Clemente, Orígenes, Basílio, Ambrósio e Agostinho dizem: o casamento é uma aliança vitalícia que nunca será invalidada por Deus enquanto ambas as partes estiverem vivas. Para finalizar, Agostinho diz: nunca foi legal, não é legal agora e nunca será legal divorciar-se e casar novamente. Manifestar-se e agir de forma contrária é adorar um Deus diferente e adotar as superstições adúlteras desse Deus em vez de adorar aquele que deveríamos. Veja bem, não sou eu que estou dizendo. Agostinho está dizendo que quem apoia divórcio e casamento não adora o Deus da Bíblia, não. Adora o Deus dos pagãos, um outro Deus, mas que não é o Deus da Bíblia. Então a nota do editor, né, do Cavalo de Troia, ele pergunta: é isso que sua igreja ensina? Primeira pergunta. Segunda pergunta: é isso que você ensina e acredita? Terceira pergunta: é isso? Não é mais uma pergunta, é uma afirmação. É isso que os pais da igreja disseram que o Novo Testamento ensinou.
Por isso, grande teólogo, John Piper, ele concorda com todos esses pais da igreja. E nós vamos ver a interpretação que o John Piper dá para os textos da Bíblia. Então, para encerrar, aquele autor, depois de mostrar, citar e resumir o que diziam os pais da igreja, olha que ele diz: se formos pessoas razoáveis, que tem uma pessoa razoável que usa a razão, e tem a insensata. Então, se formos pessoas razoáveis, teríamos que dizer que os mestres do 1º ao 3º século foram mais puros e intransigentes nos seus ensinamentos, uma vez que estavam tão próximos da fonte de toda a verdade, que era o Senhor Jesus e o apóstolo Pedro e João o amado. Esses primeiros pais da igreja ainda eram parte integrante das práticas iniciadas pelos apóstolos. Mais uma vez, somos lembrados das instruções de Paulo quando escreveu a Timóteo: confio que de mim ouviste, na presença de muitas testemunhas, a homens fiéis que também sejam idôneos para ensinarem a outros. Então ele diz: o ensino naquela época ainda era puro, não contaminado pela corrupção denominacional ou religiosa e pelo desenvolvimento de tradições humanas. Esses padres da igreja, a palavra padre aqui é pai, os pais da igreja, nesses primeiros séculos, que só vão ser influenciados pela igreja católica já no final do 4º século, mas os pais da igreja, chamados pais da igreja, compreenderam claramente a verdade pura. Um homem, uma mulher, para toda a vida. Vamos ler, vamos repetir juntos? Um homem, uma mulher, para toda a vida. Então ele continua: a permanência da aliança matrimonial foi o ensino unânime da igreja primitiva e permaneceu basicamente inabalável durante 15 séculos. Estas citações não eram, como alguns sugeririam, as suas próprias opiniões individuais, mas sim as suas convicções profundas, baseadas na sua interpretação adequada da palavra de Deus. Então, 4 conclusões doutrinárias importantes estabelecidas pelos pais da igreja. Então, a partir dos ensinamentos acumulados desses primeiros pais da igreja, a igreja primitiva chegou a algumas posições doutrinárias básicas. Essas posições foram produto do resumo de tudo que lhes foi ensinado e que ensinaram a outros no seu século. E aqui o autor cita autores contemporâneos, teólogos contemporâneos de grande peso, como Paul Steele, Charles Hay, esse William Hedge, esse Gordon Wilhelm, o Charles Hay no livro Feito ou Projetado para Durar. Então, o livro do Charles Hay sobre o casamento, que foi feito para durar. E esse Gordon, em seu livro Jesus e o Divórcio, eles descreveram essas 4 posturas em detalhes. Cada postura é mencionada aqui por seu nome e uma breve explicação está incluída. As primeiras 4 posturas, que são as mais primitivas e, portanto, as mais antigas, são: primeira, perspectiva, historicamente, do que foi ensinado do século I ao século XVI. Perspectiva dos pais da igreja. Essa perspectiva afirmava: se alguém sofresse o infortúnio do divórcio, o casamento com o segundo cônjuge não era permitido, independentemente da causa. Postura 2, a perspectiva agostiniana. Essa perspectiva interpretou os comentários de Jesus em Mateus 19 como uma recusa em aceitar o adultério como causa de separação, divórcio ou anulação. O casamento
O novo casamento é sempre errado após um casamento válido. Postura 3, a perspectiva do compromisso do casamento. Esta perspectiva interpreta a passagem de Mateus 19:9 como uma cláusula de exceção, que se aplica apenas ao período do noivado judaico e antes da consumação do casamento em si. Portanto, a palavra fornicação é usada em lugar de adultério. Depois eu comento isso em outra. Ainda dentro dessa parte 3, perspectiva do casamento ilícito. Essa perspectiva afirmava que o divórcio seria permitido apenas em caso de casamento proibido, incestuoso, como quando parentes próximos se casassem. Com exceção dessa circunstância particular, não era permitido o divórcio nem um novo casamento. Casamento com o segundo cônjuge. Todas essas opiniões da igreja primitiva concluíram que a Bíblia ensina claramente que o casamento é para toda a vida e que o novo casamento, enquanto o primeiro cônjuge ainda está vivo, constitui adultério. Então, esse Steele e o Hyde também declararam uma investigação detalhada de centenas de manuscritos escritos por líderes da igreja dos primeiros 5 séculos revelou que apenas com uma exceção, esse Ambrosius Terry, um escritor latino do século IV, apenas ele que chegou a discordar. Os pais da igreja foram unânimes no seu entendimento de que Cristo e Paulo ensinaram que se alguém sofresse o infortúnio do divórcio, o novo casamento não era permitido, qualquer que fosse a causa. O Steele e Hyde ainda dizem: estas foram as únicas conclusões doutrinárias que a igreja primitiva conhecia e que continuou a conhecer durante mais de 1.500 anos relativamente à permanência da aliança matrimonial. E o que foi que mudou? Então, Steele e Hyde diz: essa visão permaneceu a norma da igreja primitiva até o século XVI. Pela primeira vez na história da igreja, olha, eu vou repetir, pela primeira vez na história da igreja, um estudioso católico romano de grego e latim, Desiderius Erasmo, o famoso Erasmo de Roterdã, sugeriu uma nova e inédita posição doutrinária em relação ao casamento e ao divórcio. Essa nova ideia foi adotada por muitos novos teólogos protestantes, Lutero, Calvino. Essa nova ideia foi adotada por muitos novos teólogos protestantes que tinham acabado de emergir do que mais tarde foi chamado de Idade das Trevas, que procuraram adaptar-se e declarar sua nova liberdade religiosa e o seu novo ambiente. Chesterton vai ficar para a próxima mensagem. Vamos baixar a cabeça e medite no que eu disse. Você aprendeu alguma coisa? Você realmente vê o casamento como algo vitalício para a vida toda? Vocês que são casados deveriam valorizar mais essa aliança, deveriam fortalecê-la mais, não deveriam usar desculpas para quebrarem esse vínculo, porque ele não pode ser quebrado. Proteja os seus casamentos. Proteja os casamentos de seus filhos. Porque se você não proteger, o diabo vai destruir. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Que a luz que recebemos hoje, dos primeiros 15 séculos da história da igreja, possa nos ajudar a amar mais o nosso cônjuge, respeitar mais, prezar mais esse vínculo que é para a vida toda. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém e boa noite.